dando continuidade na nossa campanha aqui de 40 dias de milagres, né? Hoje nós estamos no 10º dia e o nosso tema da campanha de hoje é o pão do céu. O nosso texto base está em Êxodo 16, versículo 4. Viemos de ontem, onde o pastor Tarcísio falou sobre o inimigo caiu, né? Ele mostrou para nós que aquele que era para ser o nosso adversário já caiu. Então, hoje nós estamos recebendo algo novo do Senhor. Lá em Êxodo 16, 4, fala: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Pai, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra, Deus, e estamos dando continuidade nessa campanha, porque cremos que o Senhor já liberou os milagres e está liberando, Deus, que a Tua palavra encontre em nossa vida, Deus, nosso coração, um solo fértil, para que nós possamos ser alcançados diariamente, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Se vocês observarem, meus amados, Deus, o povo estava no deserto, o povo estava passando por um período de turbulência, onde eles encontraram dificuldade de água e agora eles estavam reclamando da fome. Deus, Ele poderia fazer com que na terra brotasse alimento para eles, mas nós precisamos entender que tudo que é sobrenatural, ela vem do alto. As coisas naturais, ela vem da terra, mas o sobrenatural de Deus, ele vem do céu. Então Deus liberou que do céu viesse uma semente, o qual eles preparavam o alimento deles. Esse texto nos fala da provisão de Deus, do cuidado e do alimento diário que Deus enviava para com seus filhos. É importante nós entendermos que quando nós nos aproximamos de Deus, a provisão ela é garantida. Agora, o que falta, o que cabe a nós é o quê? A obediência. Porque no final desse texto, Deus fala assim: e colocarei à prova para saber se eles andam na minha lei ou não. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece os nossos anseios, assim como Deus sabia dos desejos e anseios daquele povo no deserto, assim em nossos dias Deus também continua agindo da mesma forma. A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele o foi, Ele é e Ele será. Então, por que nós às vezes nos colocamos numa situação de desespero, de não acreditar que Deus pode ainda nos prover daquilo que nós precisamos? Então Deus, Ele é capaz de prover os nossos anseios mais profundos. E como um pai que ama e cuida do seu filho, Ele estende a mão dele diariamente para nos socorrer e nos suprir daquelas necessidades. Então nós estamos vivendo um período onde que os milagres estão acontecendo diariamente na nossa vida. A única coisa que Deus espera de nós é que nós tenhamos o quê? O nosso coração voltado para Ele e temos a certeza que é dele que vem o nosso socorro. Porque toda vez que nós tiramos da mão de Deus uma situação e trazemos para nós e tentamos do nosso jeito fazer com que aquele problema seja resolvido, Deus tira a mão dele. E nós sabemos que nós não temos aptidão para fazer as coisas certas. Deus sim, Ele sabe o que nós precisamos muito mais do que nós mesmos. Então, meus queridos, nesse dia que nós estamos, no 10º dia, onde nós estamos falando o pão que veio do céu. Note que eles estavam no deserto, não tinha, com recursos naturais, deles gerarem alimento para aquele povo. Era aproximadamente 600 mil homens, mais crianças, mulheres e animais.
Então era muito alimento. Só tinha uma forma deles poderem sobreviverem àquilo. Era o quê? Acreditar que do alto viria a provisão de Deus. E Deus fala que isso era uma forma que Deus permitiu que eles passassem por aquele momento, que Deus permitiu, porque Deus queria perceber neles a fidelidade deles. Então muitas vezes nós nos deparamos com situações onde nós estamos sendo testados por Deus, a nossa fidelidade está sendo testada por Deus, o nosso amor por Deus, onde a nossa gratidão. O povo de Israel muitas vezes na insegurança deixava que aquilo falasse mais alto, e eles não conseguiam confiar que o mesmo Deus que fez o pão chover no passado, faz até hoje, né? Então nós, como cristão, como servo de Deus, temos que crer que ainda hoje Deus pode fazer o pão chover do céu. Deus, ele não precisa que a semente, aquela como o maná, né, que caía do céu, ele não precisa fazer que caia hoje. Se houver necessidade, ele tem poder para isso. Mas de que forma ele nos supre? Gerando o quê? Oportunidades de trabalho, gerando oportunidade de pessoas que nos abençoem, né? Nós não sabemos às vezes qual é o pão que está faltando na sua casa. O pão aqui significa tudo aquilo que você precisa e não tem. Lá no deserto eles eram um pão literal, onde eles precisavam comer, mas talvez nós seja o quê? O pão da saúde, o pão da boa convivência na família, o pão do relacionamento, o pão do trabalho, enfim, qual é o pão que nós precisamos hoje? Deus, ele não nos deixará passar por necessidade desse pão. Deus sempre, ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos ser o quê? Aprovado por Deus, na confiança, na fé. A confiança em Deus talvez seja a mais difícil das provas. Todos nós, no geral, falamos que temos fé, mas quando encontramos com algum irmão numa dificuldade, nós até falamos: Deus está no controle, tenha fé, vai passar por isso. Mas quando o mal se achega a nós, daí é o momento em que nós temos que colocar em prática aquilo que nós falamos com frequência, quando as pessoas chegam até nós e apresentam a sua necessidade. Então, ter confiança em Deus é uma das provas mais difíceis para cada um de nós. Mas nessa tarde, Deus está falando com você: ei, meu filho, assim como eu fui com aquele povo no deserto, assim como no decorrer de toda a história, eu tenho trazido para vocês milagres. Hoje eu tenho algo para você, independente do que seja a sua dificuldade. Portanto, se faz necessário nós sermos aprovados nessa prova. Temos que crer que Deus está no controle, que Deus diariamente, ele nos alimenta e a nossa fé acrescenta diariamente. Imagina essa cena, uma chuva de pães caindo do céu, ou com o chão coberto por esse alimento, você e sua família recolhendo aquilo que é necessário para aquele dia. Agora imagine uma chuva daquilo que você precisa mais hoje. E nós não sabemos, às vezes é o trabalho, uma oportunidade, uma ideia. A fé, ela começa na nossa mente. Nós precisamos sonhar com aquilo que nós desejamos. E isso ele gera em nós uma confiança sobrenatural e faz com que a gente se volte para Deus e permita que Deus haja na nossa vida. Deus é o pão vivo que desceu do céu. O Deus que proveu no Velho Testamento, o Deus que proveu no Novo Testamento, é o Deus que provê hoje na sua vida e na minha vida. Por isso, meu querido, confie, espere em Deus
e Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Entenda que Deus às vezes permite que passamos por momentos difíceis, para que isso seja uma prova para mostrar que realmente nós confiamos em dele e não na nossa força. Amém? Pegue o seu copo com água. A exemplo do que nós estamos fazendo todos os dias, os pastores e líderes, nós estamos materializando a nossa fé. Essa água, ela não tem poder algum, a não ser de matar a nossa sede. Mas nós vamos estar orando por essa água, e ao você beber, você receberá a virtude vindo de Deus na sua vida. Creia, tome posse, que o mesmo pão que choveu lá no deserto, vai estar chovendo na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos agora na Tua presença, Deus, crendo e confiando, Senhor. Aleluia. Quero agradecer vocês que têm participado conosco diariamente. Eu quero pedir para vocês que compartilhem nas suas redes sociais, para dar a oportunidade de pessoas serem salvas e abençoadas, assim como nós somos.